A queda de Jerusalém do templo ocorreu durante uma longa guerra entre Roma e Israel, cerca de 2000 anos atrás. Começou no ano 66 d.C. e foi até 70 d.C. Essa destruição de Jerusalém ocorreu como resultado de Israel ter rejeitado a Deus e ao seu Messias, Jesus Cristo. Essa queda foi um resultado das maldições de Deus sobre Israel, que estão registradas em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 a 68. Se Israel fosse obediente a Deus, o Senhor os defenderia e os abençoaria. Mas se Israel fosse rebelde, Deus os castigaria ferozmente nas mãos de seus inimigos, trazendo toda a espécie de desgraça. Isso ocorreu diversas vezes ao longo da história de Israel. No deserto, as maldições do pacto de Deuteronômio 28 vieram sobre eles de modo que a antiga geração pereceu, escapando apenas Josué e Caleb. Quando estavam na terra prometida, no tempo dos juízes, por desobedecerem a Deus, o Senhor lhes trouxe os filisteus como instrumento de punição. Deus também usou o Império Assírio como instrumento de punição pela rebeldia de Israel. Ai da Assíria, a vara da minha ira, em cujas mãos está o bastão do meu juízo. Isaías capítulo 10, versículo 5. O mesmo fenômeno ocorreu no cativeiro babilônico. Israel ficou vassalo da Babilônia. Por fim, Israel cometeu o pior crime da história. Matou o próprio Filho de Deus. E o resultado foi que Deus usou o Império Romano como a vara da sua ira para devastar Jerusalém e o templo. Mateus 24 trata da profecia de Jesus sobre a grande tribulação que iria cair sobre Israel cerca de 40 anos após ele ter proferido suas palavras. O juízo de Deus sobre Israel nos Evangelhos. Vamos analisar algumas passagens dos Evangelhos para esclarecer melhor Mateus 24. Veremos que a mensagem do juízo de Deus sobre Israel perpassa os Evangelhos. Talvez por causa da leitura futurista dos Evangelhos, esses detalhes não apareçam, pois a leitura já se tornou viciada. Em Lucas capítulo 11, versículo 37 a 51, há uma ameaça de julgamento por parte do nosso Senhor contra a nação judaica. O texto inicia dizendo que um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. Quando o fariseu que convidou Jesus viu que o Senhor comia sem lavar as mãos, ficou admirado. Jesus então começa a usar palavras duras contra os fariseus, pois os fariseus davam ênfase à pureza exterior e não à pureza interior. Diante dessa cena, um escriba vê Jesus atacando os fariseus e se sente ofendido, dizendo que Jesus também estava ofendendo os escribas. Jesus então começa a atacar os escribas com uma série de ais, isto é, com uma linguagem de juízo. O interessante aqui está nos versos 49 e 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-eis profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Veja que o texto deixa claro que Jesus está pedindo um acerto de contas com a nação judaica, de todo o sangue derramado pelos judeus até o sangue de Zacarias. E quando será esse acerto de contas? Jesus disse que seria para a geração dele, a geração que iria perseguir e matar os apóstolos. Mateus 24 nada mais é do que a continuação, culminação e maior detalhamento do julgamento sobre a nação de Israel, que Jesus já vinha alertando nos capítulos anteriores. Mateus 24 não tem nada a ver com uma grande tribulação internacional, ensinada em livros de ficção científica como o Deixados para Trás de Tim LaHaye. O foco de Mateus 24 é o juízo de Deus sobre a nação judaica como um todo. Antes de analisarmos os versículos de Mateus 24,
é bom situarmos o contexto e a época da profecia de Jesus. O capítulo 24 de Mateus é melhor compreendido à luz dos capítulos anteriores, principalmente do capítulo 23. Como disse o eminente estudioso em profecias bíblicas Kenneth Gentry Jr., sem dúvida Mateus 23 apresenta o contexto histórico de Mateus 24. De fato, quando analisarmos com cuidado Mateus 23, percebemos que Jesus está falando de um julgamento que viria sobre a sua geração e não sobre uma geração futura. Mesmo antes do capítulo 23, em Mateus capítulo 21, versículo 12, a crítica de Jesus aos judeus começou, tendo seu clímax no capítulo 24. Todo o capítulo 23 trata de Jesus atacando os escribas e fariseus. Percebemos que o foco de Jesus aqui é sobre o povo judeu e não sobre o mundo todo. Que Jesus estava falando de uma sentença de juízo contra os judeus fica claro nestas palavras. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. Mateus capítulo 23, versículo 34. Veja que Jesus disse que enviaria para eles discípulos e estes seriam perseguidos e mortos. Após dizer essas palavras, Jesus prosseguiu dizendo: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Mateus capítulo 23, versículo 35. Note que Jesus está dizendo que um julgamento iria cair sobre os líderes judeus. 2 capítulos antes, Jesus profere uma série de ais contra os líderes judeus. No linguajar judaico, o ai representa um julgamento ou uma catástrofe como punição. Como disseram os dispensacionalistas Thomas Ice e Thomas Demme, o termo ai é usado para referir-se a uma grande calamidade. Jesus deixa isso mais claro ainda quando diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Mateus capítulo 23, versículo 37 a 38. Jesus aqui lamenta que o povo judeu o tenha rejeitado. E como resultado disso, e da perseguição que seus discípulos iriam passar, ele encerrou o seu discurso falando que a casa deles ficaria deserta. Ou seja, o templo e Jerusalém iriam ser destruídos. E sabemos muito bem que tanto o templo quanto Jerusalém foram destruídos no ano 70 depois de Cristo, 40 anos após Jesus ter proferido essa profecia. E lembrando que uma geração para os judeus era um período de 40 anos. Jesus proferiu esse discurso por volta do ano 30, nos levando para o ano 70, Mateus capítulo 24, versículo 34. Perceba que todo o contexto de Mateus 23 está focando num discurso de Jesus de repreensão e julgamento sobre Jerusalém. Inclusive, Jesus encerrou o seu discurso usando 2 vezes a palavra Jerusalém, Jerusalém, em Mateus 23, versículo 37. Tudo isso prepara o pano de fundo para entendermos Mateus 24, o capítulo que vem na sequência de Mateus 23. Entendido isso, percebe-se que esse juízo que em Mateus 24 é chamado de grande tribulação, não é para a totalidade do mundo, e sim para o povo judeu. Outra passagem que corrobora o que venho dizendo acima está na parábola dos lavradores maus, contada por Jesus em Mateus capítulo 21, versículo 33 a 41 e Mateus 21, versículo 43. Veja que Jesus está aqui falando que Deus enviou o seu Filho, Jesus, e este foi morto pelos judeus. Após Jesus perguntar aos líderes judeus o que o Senhor da vinha, que é Deus, fará aos que mataram o seu filho, os líderes judeus
falaram que o Senhor da vinha matará os servos maus, os líderes judeus. Mas o mais interessante está no verso 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Percebeu a conexão aqui entre o juízo que Jesus pronuncia contra aqueles que iriam matá-lo e os líderes judaicos? O texto diz que os líderes judaicos entenderam que Jesus falava deles. Isto é, Jesus estava dizendo que um julgamento terrível de morte iria cair sobre a liderança de Israel. Este julgamento não era para um futuro distante, mas para a nação que rejeitou e matou Jesus, a Jerusalém do primeiro século.